Passar para vocês hoje a lei de tortura, tá? Vamos começar? Seguinte, lei 9455 de 7 de abril de 97. Tem um certo tempo essa lei, né? Mas ela continua caindo muito em concurso. E claro, para as carreiras policiais não tem como não cair. Vamos lá, pessoal. Artigo 1º da lei 9455. Vocês vão ver que ela é uma lei bem curta. Mas ela tem um artigo 1º muito grande, que, assim, enfim, precisa ser esmiuçado, destrinchado, para a gente não esquecer nada na hora da prova. Artigo 1º. Constitui crime de tortura constranger alguém. Eu vou ler o artigo com vocês, depois eu vou explicar doutrinariamente o que significa cada coisa aqui, cada inciso. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. 1. Com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Segura. 1. Para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Então ele constrange alguém com violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico, para o quê? Segunda hipótese, provocar uma ação ou uma omissão de natureza criminosa. Lembre-se, natureza criminosa, não a natureza civil, nem uma natureza administrativa, natureza criminosa. 2. 3. Em razão de uma discriminação racial ou religiosa. Então, terceira hipótese, da mesma forma, constranger uma pessoa com emprego de violência ou de grave ameaça e causando sofrimento em razão de discriminação racial ou religiosa. 3, né? Quarta hipótese, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental. Olha, professor, diferente, né? Não fala que é causando-lhe sofrimento físico ou mental. Nessa hipótese do inciso 2, fala que o sofrimento físico ou mental tem que ser intenso, tá? A intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar o quê? Castigo pessoal, castigo ou medida de caráter preventivo. E a pena desses dois é de 2 a 8 anos. Beleza? De reclusão, pena alta. E aí o parágrafo 1º. Então agora a gente tem aqui 4 hipóteses, certo? O parágrafo 1º fala, na mesma pena incorre o quê? Quem submete uma pessoa presa, pessoa presa, carreiras policiais, pode cair na prova, né? Ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental. Falou de intenso? Não. Basta sofrimento físico ou mental. Por intermédio, ou seja, através, estou interpretando a lei para vocês, esmiuçando a lei e colocando ela em termos simples. Através da prática de um ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Poxa, professor, como assim? Através da prática de um ato não previsto em lei. A gente já vai explicar para vocês. Parágrafo 2º. Então a gente tem agora 5 hipóteses, certo? Falamos de 5 hipóteses já. Parágrafo 2º. Aquele que se omite em face das condutas de tortura, ou seja, ele se omite, ele está vendo, ele está acompanhando a tortura, ele sabe que tem alguém sendo torturado, mas ele nada faz. Ele não está fazendo a tortura, ele está se omitindo. Quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. A gente já vai ver quem que é a pessoa que é responsável por evitar ou apurar a tortura. Quem que é, por exemplo, o superior hierárquico, certo? E aí a gente vai ver as hipóteses. Então agora a gente tem o quê? 6 hipóteses de tortura, 6 espécies de tortura. Polêmica sobre o sujeito ativo. Quem que pratica o crime de tortura? Eu não vou ficar lendo a minha explicação aqui para vocês, porque isso está no material de vocês. Mas o resultado é, dessa polêmica doutrinária entre a Flávia Piovesan, o Alberto Silva Franco, que fala que o sujeito ativo deve sempre ser um funcionário público, ou a ampliação na segunda posição do sujeito ativo, ou seja, quem que é o sujeito ativo? É quem pratica a tortura, tá? É o agente, é a pessoa que pratica a tortura.
Dessa divergência doutrinária, chegou-se à conclusão do quê? Que a posição mais acertada é a posição de ampliação do sujeito ativo, que incrementa a dignidade da pessoa humana, a proteção dos direitos individuais e faz o quê? Que qualquer pessoa que pratique o crime de tortura seja por ele punido. Então, o sujeito ativo do crime de tortura, quem que é? Qualquer pessoa. É um crime comum, tá? Não é um crime que precisa de uma qualidade especial do sujeito ativo, certo? Beleza. Isso é a primeira coisa que eu tenho que deixar claro para vocês. Só policial pratica tortura? A prova pode perguntar para vocês. A doutrina afirma, chegou-se à conclusão, que é só policiais que praticam tortura. Aí a pessoa vai lá e assinala na prova. Não. Qualquer pessoa pratica tortura. Só policiais e funcionários públicos e agentes do sistema prisional praticam. Não. Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo do crime de tortura. Levem isso para vocês, tá? Beleza. Falei para vocês que tinham 6 espécies de tortura. Vamos começar a estudar cada uma delas. Tortura, lembre-se dos nomes. Tortura institucional, que é a mesma coisa de tortura inquisitorial, que é a mesma coisa de tortura probatória ou declaratória. Muitos nomes, né? Mas é só essa que tem esses nomes todos. Que é aquela tortura do artigo 1º, do inciso 1 da linha A. É a tortura com o intuito, com a finalidade de obter o quê? Informação, declaração ou confissão da vítima ou da terceira pessoa. Pessoal, esse é um crime que a doutrina chama do quê? De delito de intenção. Ele tem uma finalidade especial. Qual que é a finalidade especial? Com o fim de... Então a pessoa, ela tortura, ela aplica a violência ou a grave ameaça e causa sofrimento físico, só físico? Não, sofrimento mental. Lembre-se, a tortura pode ser decorrente de um sofrimento físico, cortes, espancamento, afogamento, asfixia, ou um sofrimento o quê? Mental, colocar a pessoa numa sala escura, deixar a pessoa ouvindo sons altos, certo? Com o fim do quê? De obter a informação, declaração ou confissão. Informação, declaração ou confissão. De quem? Da vítima de tortura. E terceira pessoa, eu torturo o filho de alguém querendo obter o quê? Uma informação dessa pessoa, uma informação relevante. Tá? Novamente, essa tortura pode ser praticada por qualquer pessoa. E é necessariamente para obter uma confissão? Sempre uma confissão? Não. Qualquer espécie de informação. Qualquer espécie de declaração. Então eu coloquei o exemplo para vocês aqui. A tortura é realizada por um particular, porque qualquer pessoa pode praticar, não necessariamente um funcionário público, sobre outro particular para obter o quê? Um segredo industrial relevante. Suave, né? Próximo. Tortura instrumento, tortura coação irresistível. Uma tortura instrumento é a tortura para a prática de crime, certo? Que é artigo 1º, inciso 1, a linha B, que é aquela tortura feita, realizada para provocar o quê? Uma ação ou uma omissão de natureza criminosa. Como assim, professor? Exato, para eu fazer com que uma pessoa pratique crime, para eu fazer com que uma pessoa seja forçada moralmente a praticar um crime, uma ação que seja de natureza criminosa. Consumação, quando que ocorre? Quando a tortura é realizada. Ela precisa praticar o crime? A vítima precisa praticar o crime? Não. É desnecessário que ela pratique o crime. É um crime formal. Basta eu torturar, eu praticar sofrimento físico ou mental para que ela pratique um crime. Ah, professor, nossa, que exemplo estranho. Ah, exemplo estranho? Então, eu sequestro o filho
de um gerente de um banco, de um diretor de um banco, torturo aquela criança para provocar que o gerente do banco faça o quê? Furte o dinheiro do banco, furte bens que estão no cofre do banco, para provocar uma ação ou omissão de natureza criminosa. Eu vou responder pelo sequestro, vou responder pela tortura, tá? Terceira hipótese de tortura, a tortura discriminação, a tortura racial, a tortura religiosa. Artigo 1º, inciso 3º, inciso 1º, a linha C, a terceira hipótese, na linha C, em razão da discriminação racial ou religiosa. Pessoal, só racial e religiosa, aí temos uma divergência doutrinária. Para parte da doutrina, toda discriminação deveria ser abrangida, tá? Mas a lei fala só em discriminação racial ou religiosa. A prova não vai perguntar para vocês a tortura em razão da discriminação sexual, etc. Mas vocês têm que lembrar que é discriminação racial e discriminação religiosa, tá? Tem finalidade? Não, não tem finalidade. Eu só vou torturar aquele indivíduo causando-lhe sofrimento físico ou mental. Em que situação? Porque eu não gosto da raça dele, eu não gosto pelo fato dele ser asiático, eu não gosto dele pelo fato dele ser negro, e também eu não gosto dele pelo fato dele ser muçulmano, kardecista, pelo fato dele ser um bandista, em razão religiosa ou racial. Tá? 4. Tortura castigo. Se eu submeto alguém que está na minha guarda, poder ou autoridade, há um intenso sofrimento físico ou mental. Qual a diferença das outras formas de tortura? Na tortura castigo, o sofrimento físico ou mental tem que ser intenso. Como forma do quê? De aplicar um castigo ou uma medida de caráter preventivo. Essa é a tortura básica dos policiais? Não. É a tortura básica de quem? De uma mãe, de um professor, de uma pessoa, de um diretor de um asilo, certo? De uma pessoa que tenha poder, autoridade sobre outros. Pode ser praticada por policiais? Pode, mas o intuito do policial é obter um castigo, gerar um castigo? Às vezes sim, às vezes não. Tem que analisar o quê? O dolo, a intenção da pessoa, tá? E a principal característica da tortura é o quê? A relação de guarda, a relação de poder, tá? É qualquer pessoa o sujeito ativo? Sim, não, ele é qualquer pessoa. Tem que ser um funcionário público? Não, não tem que ser funcionário público. Repito, novamente, não é crime próprio, é crime comum, certo? Mas, qual que é a necessidade? Tem uma necessidade de estar incumbido na guarda, poder ou autoridade sobre alguém, certo? Como assim? Exatamente isso. Tem que estar incumbido. Falei, tem a necessidade de ser funcionário público? Não. É um crime praticado por qualquer pessoa? Em termos. Por quê? Porque é um crime em que o sujeito ativo, a pessoa que pratica o crime, tem que estar incumbido na relação de guarda, poder ou autoridade. Eu acho que eu falei que ele não é crime próprio. Ele é um crime próprio, tá? Mas não necessariamente praticado por funcionário público. E aí, quem que pode? Dou um monte de exemplo. Pai, tio, avô, mãe, que tortura uma criança. Lembra, eu estou falando de tortura. Não estou falando do quê? Do crime de maus tratos. A diferença do crime de tortura para o crime de maus tratos é a intensidade do sofrimento físico, tá? Ou mental. Tem que ser intenso o sofrimento físico ou mental, vai ser tortura. Quer castigar a criança, quer machucar a criança, quer aplicar um corretivo na criança, só que ele faz de quê? De forma intensa, severa, grave. O diretor de asilo, né, porque vai punir um idoso que urinou na cama, tá bom? Então, tem que ser o quê? Tem que ter uma qualidade especial esse sujeito ativo aí. Tem que ser o pai, tem que ser o diretor do asilo, tem que ser uma pessoa que tem uma relação de poder, tá? 5. Tortura custódia. Essa é a tortura que é, por excelência, praticada por quem? Por policiais. Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança, só presa. Então a pessoa está presa na delegacia, a pessoa está presa cumprindo prisão
temporária em alguma delegacia, cumprindo uma prisão preventiva num centro de detenção provisória, e o policial ou o indivíduo que trabalha no sistema penitenciário, na Secretaria de Administração Penitenciária, causa o quê? Um sofrimento físico ou mental que não precisa mais ser intenso, por intermédio de uma prática de ato que não foi previsto em lei. Como assim, professor, ato não previsto em lei? Eu encarcerar uma pessoa é um ato previsto em lei? Sim. Quando um policial prende alguém, ele está praticando um ato previsto em lei. Quando um policial algema alguém fundamentadamente, certo? Para garantir a sua segurança, a sua integridade física, ele está praticando um ato que está previsto em lei? Está praticando um ato que está previsto em lei. Quando um policial usa de força moderada para cessar uma agressão de um indivíduo e desfere socos contra esse indivíduo, ele está praticando uma atitude prevista em lei? Tá. Ele está amparado por lei em todos esses casos que eu falei, quando ele prende, quando ele algema, quando ele se defende, quando ele bate em alguém para se defender, né, usando moderadamente os meios. O que ele está fazendo? Ele está praticando atos em lei. Isso não é tortura. Quando eu prendo uma pessoa que não deveria ser presa, é previsto em lei? Quando não há fundamento? Não é previsto em lei. Se eu algemar uma pessoa desnecessariamente, causando sofrimento físico nessa pessoa, causando sofrimento mental, colocando ela numa sala algemada, sem qualquer necessidade, sem fundamento legal para isso, ou quando o indivíduo desfere socos numa pessoa, mas essa pessoa não está agredindo o policial, o policial não está agindo em legítima defesa, essa pessoa não está representando uma ameaça para o policial ou para terceiros. Ele está agindo baseado em lei? Não. Ele está praticando crime de tortura. Tortura, custódia, uma pessoa presa, certo? Sujeito ativo, qualquer pessoa. É crime comum. Exige uma qualidade especial do sujeito ativo? Não. Não é crime próprio, tá? E aí, o sujeito passivo é uma pessoa específica. Quem que é? É uma pessoa que esteja presa, custodiada ou sujeita à medida de segurança, certo? Não exige sofrimento intenso e não exige finalidade específica, certo? Ele maltrata aquela pessoa, ele causa sofrimento físico ou mental naquela pessoa, a finalidade é irrelevante, tá? Sexta hipótese, tortura omissão. Ah, professor, é uma prevaricação qualificada? É uma prevaricação qualificada. É uma hipótese em que o indivíduo que se omite quando ele deveria agir, quando ele tinha o dever de agir, e ele se omite. Ele dolosamente se omite. Porque ele tinha o dever de evitar a tortura ou de apurar. Então eu estou na minha sala na delegacia e eu saio da minha sala, vou ao banheiro, ou estou ouvindo na carceragem policiais torturando o indivíduo. Ou então eu estou na minha sala e escuto policiais militares torturando o indivíduo na parte de fora da delegacia. Vejo, escuto, estou ciente disso. E o que eu faço? Eu me omito dolosamente. Porque eu tenho medo, porque eu não quero interferir na ação de outros policiais. Qual que é o crime que eu estou praticando? Crime de tortura ou omissão, porque eu tinha o dever de evitar aquele resultado. A pena é baixa? A pena é baixa. Pessoal, é equiparado a crime hediondo? É equiparado a crime hediondo, certo? Mesmo com a pena baixa de 1 a 4 anos de detenção, tá bom? E aí tem essa briga doutrinária falando, nossa, mas a pena é muito baixa para ser crime hediondo. Não importa, é crime hediondo. Então, já fizemos as 6 hipóteses de tortura, as 6 espécies de tortura. Artigo 1º, parágrafo 3º. Se resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, vocês têm que olhar no artigo 129 qual é a diferença de lesão grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Se resultar morte, ou seja, a pessoa morreu em decorrência da tortura, é de 8 a 16 anos. O agente queria matar nesse caso, quando ele tortura? Não. É um crime preterdoloso. Ele mata sem querer, mas ele matou. Pena de reclusão de 8 a 10 anos. Se ele quisesse matar, ele responderia pelo crime de tortura e pelo crime de homicídio. Parágrafo 4º. Lembrem-se, causas de aumento de pena. Decorem. Se o crime for cometido por agente público, ele necessariamente tem que ser cometido por agente público? Não. Mas se ele for cometido
pena de 1/6 a 1/3 aumenta. Se o crime for cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou idoso maior de 60 anos, da mesma forma, o Estatuto de Idoso que trouxe essa diferença, a pena aumenta de 1/6 a 1/3. E se o crime é cometido mediante sequestro? Eu encarcelo aquela pessoa, eu retiro aquela pessoa do seu ambiente, privo aquela pessoa da liberdade para torturá-la, certo? Parágrafo 5º, também no artigo 1º. Nossa, esse artigo 1º é enorme, né? A condenação acarretará a perda do cargo em função ao emprego público e a interdição para o exercício, né, de outro emprego, cargo ou função, pelo dobro do prazo da pena aplicada. A gente vai ver que isso aí é o quê? Um efeito automático da condenação. Gera a perda automática do cargo, qualquer condenação por tortura. Qualquer exemplo, policial que for condenado por tortura perderá o seu cargo automaticamente. Por quê? Porque o Brasil vem de uma época, de um regime, essa Constituição e toda a nossa legislação, ela decorre de um repúdio, claro, obviamente, a todo período militar e tudo aquilo que acontecia no período militar. Então o regramento ele é severo justamente para que se evitem esses tipos de condutas absolutamente horrorosas que são resquícios, né, da doutrina militar. Então, qualquer condenação por tortura gera a perda do cargo, seja nas formas comissivas, que são aquelas 5 formas, seja pela forma omissiva, que é a tortura ou omissão. Perfeito? E é pacífico isso na jurisprudência. Novamente, o crime de tortura é inafiançável, ou seja, o juiz não pode arbitrar a fiança, o delegado não pode arbitrar a fiança, ele pode conceder a liberdade provisória sem fiança, mas não pode conceder a liberdade provisória pagando fiança para poder responder em liberdade. E insuscetível de graça e anistia. Novamente, eu falei para vocês, a anistia é uma lei que retira um fato penal da apreciação, ou seja, que retira um fato penal como relevante juridicamente, faz com que aquele fato não seja um relevante penal, ou seja, não seja punível mais. E a graça e o indulto são decretos vindos do executivo. A graça, ela é individual e o indulto é geral, com que concedem benefícios para pessoas que praticaram crimes, para que aquelas pessoas tenham um benefício na pena ou deixem de cumprir o restante da pena, certo? A graça é individual, o indulto é geral e a anistia é uma lei. Anistia é lei, enquanto graça e indulto são decretos que são feitos do executivo. E aí fala que é insuscetível de graça ou anistia e inafiançável. E aí, apesar, beleza, é pacífico que o STF já estabeleceu que o indulto também é proibido na tortura. Então eu não posso indultar, não posso anistiar e não posso conceder graça, tá bom? E aí tem aquela justificativa que o Constituinte usou a expressão em sentido amplo, abrangendo toda forma de indulgência soberana, tanto graça quanto indulto. Artigo 1º. O condenado pela lei de crimes de tortura, salvo na hipótese do parágrafo 2º, que era aquela de tortura omissão, iniciará o cumprimento em regime de pena fechado. Não existe mais isso, né? Individualização da pena. O STF já estabeleceu que em junho de 2012, que é inconstitucional todo o regime inicial fechado. Ou cumprimento, com muito mais razão, integralmente fechado. Então, regime integralmente fechado ou regime inicial fechado, não existe mais. Fere a individualização da pena. Todo juiz ao condenar vai estabelecer a que regime ele vai cumprir, seja fechado, semiaberto ou aberto, tá? E aí, o artigo 2º fala que o disposto dessa lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional. Então a tortura é um princípio da justiça universal cosmopolita. A tortura a pessoa que pratica a tortura vai responder pelo crime, mesmo que não pratique em solo nacional.
Em que casos? Se a vítima for brasileira, sujeito passivo brasileiro, ou se o agente encontrar-se em local sob jurisdição brasileira, tá bom? E aí essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se o artigo 233, etc. do Estatuto. Bom, pessoal, essa foi a parte teórica da lei, aqui, que termina com o artigo 4º, com uma revogação do artigo 233 do Estatuto da Criança e do Adolescente, coisa simples. E eu encerro agora a parte teórica, tá? Muito obrigado aí, continuem estudando, lembre-se, o meu Instagram é aberto, estou aberto a dúvidas, etc. Para vocês, é @delta_cm e qualquer coisa gritem por mim. Grande abraço para vocês e boa sorte.